Olá, pessoas que nos escutam, sejam muito bem-vindas ao Tal Podcast, ponto de encontro para conversas sem guião, onde cabem todas as histórias que queremos conhecer muito além de notas curriculares e apresentações biográficas. Eu sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. E juntas criámos este espaço de ligações humanas porque acreditamos que, sejam quais forem as nossas diferenças, ao partilharmos vivências, aproximamo-nos. É bom ter-vos por perto e aqui, bem do nosso lado, nos estúdios do Expresso, já está a nossa convidada de hoje. Dizem que a curiosidade matou o gato, mas a Wani só lhe deu mais vidas. Mudou de país, de profissão e muito provavelmente de sotaque. Tudo em nome dessa vontade de experimentar o mundo de outros ângulos. Começou no jornalismo, viveu quase uma década em Luanda, depois decidiu que o inglês precisava de drama e foi estudar teatro nos Estados Unidos da América. Voltou a Portugal para o mestrado e, claro, acabou no doutoramento, porque parar não parece estar nos planos. Em Twain, Shakespeare e Zia Soares foi descobrindo que o corpo também é uma forma de fazer reportagem, só que com mais emoção e menos deadline. E há ainda algo que diz muito sobre ela. Apresenta-se apenas como Wani, sem apelidos, sem molduras, como quem diz, isto sou eu, inteira e suficiente. Bem-vinda, Wani. Obrigada, mas sabes que não é tão poético, tal, não? É a Wani porque Beyoncé não tem apelido. Bem-vinda, chegaste mesmo. Ou seja, ela tem, mas ela não usa. E pronto, eu achei também que era. Não há muitas Awanis e as que houver provavelmente foram nomeadas After Me. Então eu achei que era interessante responder só por Awani. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Mas de qualquer das formas, eu estou curiosa, o que é que está mesmo por detrás dessa escolha? É uma questão de identidade, de liberdade ou pura e simplesmente de desapego às etiquetas? Um pouco de tudo, porque, por exemplo, no jornalismo em Angola houve um tempo que eu era muito conhecida por Dalva, porque as pessoas não conseguiam dizer Awani e Dalva é mais fácil e mais prático. Portanto, por muito tempo também fui conhecida como Dalva. Salvaterra é o nome da minha mãe, que eu por acaso não tenho na certidão de nascimento, mas tenho no sangue. E como uma homenagem à minha mãe, eu comecei a usar Salvaterra. Mas depois eu percebi que não tem necessidade de ter um sobrenome. Awani não é um nome comum. Não há muitas Awanis a fazer o que eu faço, portanto acho que a Awani serve. Disseste acaso. Que acaso foi esse? Quando é que eu disse? Disseste acaso em relação ao não tens o nome da tua mãe, o apelido, então, no teu documento. Então, porque não é o último nome da minha mãe, é o nome da minha avó materna. Portanto, é o nome de família da minha avó materna e a minha mãe tem, mas depois quando chegou a nossa vez, ela só nos deu o último nome dela e assim perdeu-se o Awani de mim. Assim, no documento, mas não. Eu tenho uma ligação muito forte com a parte Salvaterra da família. Muito, muito forte. Porquê? Porquê que dizes, o que é que fez com que essa ligação fosse tão forte? Eu não sei se vocês conhecem a Solange Salvaterra. Sim, já esteve aqui, foi nossa convidada então, também. Ok. eu acho que só isso justifica. Os Salvaterra normalmente não têm papas na língua, são uma força da natureza, têm sempre opiniões fortes, têm
E eu acabo muito por ser assim também. Eu acho que é uma parte que está muito presente em mim. Porque a minha mãe também é assim. E eu acho que esse é o lado salvaterra dela, que é o que eu tenho mais. E tantas vidas, jornalismo, teatro, investigação. Então, O que é que estás à procura com essas vidas todas? eu estou à procura acho talvez de poder um dia ir sem arrependimentos. Eu estou à procura de viver os planos que fiz, de viver os sonhos, realizar os sonhos que tive. Jornalismo e a atuação sempre foram um sonho de infância. Eu, como criança, fiz um jornal, atuei em todas as peças possíveis da escola e sempre disse que ia ser atriz ou jornalista. E depois, quando cresci, que eu vim para Portugal com 16 anos e uma criança que sempre cresceu, sempre se entendeu como referência, porque a referência era como eu, vir para Portugal numa altura tão crucial como a adolescência foi catastrófico. Sim, porque eu costumo dizer, gente, eu vim para Portugal tendo ficado em segundo lugar num concurso de Miss. Vale o que vale, é verdade. Mas a autoestima era alta. Claro. Enfim, e vi para cá e percebi que, na verdade, eu não era nem tida nem achada. Os meninos não necessariamente iam à procura de mim e isso, como adolescente, foi Devastador? Foi muito. E depois aqui, na escola, sempre as opções eram o técnico, nunca davam essa possibilidade e eu fui-me fechando. Também a realidade de Santo Tomé, porque sempre foi uma ideia muito presente estudar e voltar, e então não estava muito bem a ver como é que eu ia ser atriz em São Tomé. Hoje, trabalhando na área, eu percebo que sim, que é possível. Não vai ser da mesma forma como é aqui ou como é nos Estados Unidos ou no Brasil, mas é possível. Mas na altura eu não tinha isso e as pessoas que eu tinha à volta também, para essas pessoas, não era uma opção e, portanto, não era incentivado. Jornalismo foi assim, porque a minha mãe queria que eu fosse para uma área que fosse um bocadinho mais estável. E então eu fui para o Brasil matriculada em publicidade. Mas chegando lá eu troquei e conversei com a minha mãe e disse à minha mãe que faria um mestrado em relações exteriores, que ela é diplomata, e acho que isso assim meio que convenceu. Nunca fiz relações exteriores. Eu ia perguntar. E o mestrado acabou por ser em teatro. Minha mãe não estava à espera disso. Mas eu lá fiz jornalismo porque lá está, também era um sonho e era o que havia de mais próximo às artes ainda fiz teatro na faculdade, mas depois, enfim, fui deixando de lado porque pensei, não, tenho que focar, terminar a faculdade e tal. Terminei um ano mais cedo e voltei para Santo Tomé, fiquei uns meses e fui para Angola, que a minha mãe ia para Angola, para a embaixada em Angola, para a embaixada de Santo Tomé em Angola, e eu pensei, não vou ficar aqui sozinha, vou atrás da mãe, mas fui primeiro. E em Angola foi todo um outro mundo e realmente eu tenho uma paixão muito grande pelo jornalismo. E eu percebi assim também que há espaço para tudo, para amar tudo e sempre que possível fazer tudo. Para te expressares dessas diferentes formas. Exatamente. Tu trabalhaste para o Novo Jornal, não foi? Exatamente. Novo Jornal para mim foi uma escola. E aliás, foi a trabalhar no Novo Jornal que eu conheci. Pois é, A Paula foi em Angola, no jornalismo que eu conheci a Paula. Tivemos lá mais ou menos na mesma altura. E no Novo Jornal foi assim, a faculdade fora da faculdade. Que dentro do Novo Jornal eu fiz tudo que havia para fazer no jornalismo, pelo menos no jornalismo impresso. Eu fui estagiária, eu fui jornalista, eu fui editora, eu fui chefe de redação interina
Não achei necessário ser diretora. Mas existia essa possibilidade? Não, nem remotamente. Mas pronto, eu convenci-me que sim. Mas estás a falar apenas do Novo Jornal, mas também tiveste uma integração no Rede Angola quando surgiu. Sim. Eu fiz parte da equipa inicial do Rede Angola. Foi também porque na altura em que surgiu o Rede Angola, não havia uma presença, havia SAP Angola, havia muito. Não era tão, online. o online não era tão presente. Uhum. E o Rede Angola veio quebrar isso e veio com força, porque nós fazíamos reportagens tremendas, veio mesmo forte, e foi muito interessante essa mudança para o online. E entender toda a estrutura do online foi uma experiência fantástica. O back-office e tudo, não é? Nessa época era bem mais complexo. Hoje eu vejo e faço coisas, por exemplo, o meu site está no ar e fui eu que montei. Pronto, eu não programei, gente, eu não tenho essa capacidade, porque eu não me propus a ter, também é bom. Mas é muito mais fácil. As coisas evoluíram de uma forma que hoje é muito mais fácil pôr um site no ar, de graça, na Google. Para mim é fantástico. Olha, tu estavas a falar nas referências e como chegaste e não eras referência quando vieste para Portugal. Sim. Tu vieste com o objetivo de fazer o secundário ponto e depois regressar. Quais é que eram os teus planos nessa altura e quais é que eram as tuas referências para tu sonhares com o jornalismo e com a representação? Então, as minhas referências, não, vamos começar. Os planos sempre foram vir, fazer secundário, faculdade, porque na minha família há essa ideia, e voltar, contribuir para o país e tal. Há várias formas de contribuir para o país. Sim. Cheguei a essa conclusão muitos anos depois, a duras penas. E não necessariamente estando no país. Hoje eu entendo isso. Referências para estar no jornalismo. RDP África, okay. Em termos de televisão, teve um papel muito importante, e eu falo muito da Carla Adão. Sim, querida, foi uma das... Já mais esteve também. Sim, mas a principal referência no jornalismo para mim sempre foi a Conceição Lima, que é a minha mãe literária. Foi a pessoa que fez o prefácio do meu... Eu ia dizer primeiro, como se houvesse muitos. Primeiro e único. Há outros não estão publicados. Outros claro, virão. exatamente. Sim, já estão prontos, mas enfim, várias questões sociais. E Ação Lima, Conceição Lima, sempre foi uma referência. É uma jornalista excelente, é uma escritora excelente. E era amiga da família. Então era próxima, era uma referência muito próxima. Não era um ideal como era a Carla Adão, que hoje conheço e com quem me dou, mas era uma pessoa próxima, então eu via, é possível. Claro. É uma coisa que é possível fazer, e é uma pessoa que eu admiro até hoje, que é muito próxima. E representação? Então a representação é porque era maluca mesmo. Não tinha, bom, mas já te passou? A maluqueira? Não, então ela continua. Agora a maluqueira é séria, agora vive da maluqueira. Não, tu dizes, porque era maluca. Eu pergunto não, maluca... se isso é para ser conjugado no passado. É? Maluca sempre e para sempre. Sabes que na altura que eu te conheci, tu estavas no mestrado, e eu partilhei contigo e disse, ai que maravilha o teatro, eu gosto tanto. Sim. Mas sim, é uma maluqueira que continua. Continua, e eu tenho feito disso a minha vida. Mas por que eu disse maluqueira? Porque lá está, na altura eu não tinha grandes referências, tinha atores santomenses, que eu agora não vou me lembrar, porque eu sou essa pessoa que decora 20 páginas de texto, mas depois não me lembro do nome das pessoas. É triste, mas é verdade. Mas havia atores santomenses. Eu estou-me a lembrar agora de um filme, A Frutinha do Equador. Quando eu vi A Frutinha do Equador, eu ainda morava em Santo Tomé, e eu fiquei, uau! Dá para fazer essas coisas. Mas havia atores em Santo Tomé que faziam as coisas, mas de uma forma muito precária. Porque nós não tínhamos as condições. Hoje, se calhar, já está melhor.
Hoje já está melhor, mas era mais o carnaval, faziam sketches de carnaval, faziam filmes e vídeos institucionais, muitas campanhas, por exemplo, para a saúde. Então eu via, mas é aquela coisa, toda a gente via e percebia que não era uma forma estável de sobreviver. Então foi sempre, mas eu sempre quis a ideia de fazer teatro sempre teve presente, e depois mais para a frente fazer cinema e televisão também. Mas ainda não fizeste cinema? Já fiz um filme chinês. Sim. Fiz um filme chinês. Aquele em que estás com polícia? É esse? Exatamente. Fiz um filme cá também. Foi um curta. Fiz uma video performance. Tenho publicidade, feito, tens sim, feito publicidade alguma. Tenho feito algumas coisas. Participei na Promessa, a novela da SIC. Portanto, temos estado a trabalhar. Às vezes é um bocado desesperador a falta de... porque infelizmente em Portugal nós ainda temos muito pouco espaço no mercado, mas entretanto eu também creio que a solução seja criar as nossas próprias histórias e contá-las, portanto criar o nosso próprio espaço, e é isso que eu tenho feito, ou tentado. E tu começaste por procurar formação nos Estados Unidos, porque esse destino tinha que ver... Então, aí foi mais uma maluquice. Sim, porque eu podia ter vindo para cá, ou para o Brasil, por exemplo, mas há toda uma idealização de Hollywood e dos Estados Unidos, que se nós formos parar para pensar e comparar, talvez não na mesma magnitude, mas nós temos Nollywood, nós temos a produção brasileira, nós temos produção aqui em Portugal, nós temos produção em Angola, não tão expressiva, mas o que me levou para os Estados Unidos foi essa ideia mesmo, essa idealização de Hollywood e trabalhar na Broadway, porque eu achei que era só chegar e ir. E depois e que as coisas aconteciam, zero. Bom, de qualquer forma eu tinha decidido que eu ia ter que estudar, e eu também achei importante trabalhar no inglês, na medida em que eu entendo que como jornalista já sentia que era preciso trabalhar mais no inglês, porque acabei por perder algumas oportunidades, e mais no final desse lugar na comunicação já tinha conseguido mais trabalho por falar um inglês intermédio. Então pensei, bom, juntar o útil ao agradável, vamos aqui trabalhar o inglês e estudar também teatro. Portanto, acabei por ir para os Estados Unidos. Quanto tempo é que ficaste nos Estados Unidos? 3 anos, mas isso foi toda uma outra vida. Então, conta-nos sobre essa outra vida. Fui para os Estados Unidos, entretanto casei-me nos Estados Unidos. Como assim casaste? My dear, Tell it's me. a long story. Estamos aqui para ouvir. Já que não nos convidaste para o casamento, Também já me divorciei. Isso foi. olha, nem para a festa de divórcio nos convidaste. Nada. Low profile. I'm low profile. Há muita coisa que acontece no backstage. Eu fui para os Estados Unidos, fui estudar, depois, enfim. Depois para que cidade? Nova York? Fui para. Para verem, fui para Toledo, Ohio. What? Ain't nobody going to Toledo, Ohio. I don't know. Mas porquê? Enfim, várias questões. Vamos falar depois. Do casamento. Acabei por me casar lá. O namorado estava lá em Ohio. Espera, mas estava o namorado que tu fizeste lá. Exatamente. Não pronto. Exatamente. Não foste de Angola com o namorado. Fui. Então, vá lá, desvenda lá isso. Não, mas vamos lá. Vamos organizar Havia isto. um mojimbo qualquer lá na altura, um boato lá na altura. Tu tinhas ido, de facto, em modo casou, aquelas coisas todas. Não, só me casei muito, muito tempo depois. Pois, mas pelos vistos o mojimbo tinha ali uma ponta de verdade, porque tu foste... Não, as pessoas gostam muito de falar, de criar assuntos. Podes crer. Nas redações, não. Não, que Não sei onde é que tu foste tirar isso. Não. Eu fui porque em termos de
as propinas, bom, tudo é muito caro nos Estados Unidos. Sim. E das pesquisas que eu fiz foi o sítio mais em conta que eu encontrei. E porque eu fui com a minha filha, vou com a minha filha para todo lado. E então as despesas ainda são maiores quando tu tens uma criança. Daycare, cuidado, não sei o quê. Sim. Hospital, Jesus Christ. Fico depressiva só de lembrar. Imagino. Então foi a opção mais em conta. Agora, se onde havia a opção mais em conta, eu também encontrei outras opções. What can I do? Eu acabei por encontrar essa pessoa lá. Mas foi interessante, foi uma história interessante. E depois Estou super curiosa por essa história. Mas espera lá, tu primeiro Sim, disseste que já conhecias, não é? Sim. Então tu foste com a pessoa de Angola. Não. Tu já conhecias em Angola, mas... Não. Então, Opa, já estamos confusas. vou explicar. Meu Deus. Vou até arregaçar as mangas. Então, eu inscrevi-me. Depois entrei no site de dating. E já procurei lá. Se eu ia para lá, fazia-me sentido encontrar lá, precisely. Então fomos falar. Mas foi o quê? O Tinder? Foi isso? Ou é uma era um site. Agora já pera, como é que era? Era um site mesmo, ok? Era um site, não era a aplicação, não. E acabamos por... Foi bom, casamos. A coisa evoluiu bem. Mas depois, enfim, várias questões. Mas pronto, eu gosto muito destas histórias. Eu também, tu estás a ver a minha reação e a minha cara de gente. Espera. Tu inscreveste no site já com essa vontade de encontrares um parceiro para a tua vida? Não necessariamente. Não, era para alguns momentos, assim, digamos. eu inscrevi-me no site com a consciência de que eu ia para lá e queria conhecer pessoas. No plural. E aliás, eu fui para lá com vários dates marcados, tá, querida? Mas enfim, acabei por só ir a date com esse mesmo e pronto. E clicaram. E clicámos e foi bonito enquanto durou. E depois às tantas foi mesmo, os Estados Unidos é muito caro. E eu estava numa área que não tinha assim uma presença muito grande de imigrantes, portanto a ideia de trabalhar sem ter autorizações e não sei o que não era possível, e então eu fiquei sem fundos. Foi bastante, e foi aí que nos casamos. Para eu ter green card. Ok. Nós, pronto, em algum momento íamos casar, né? Mas foi acelerado por isso, para poder regularizar a minha situação e eu poder ter o green card. E depois, quando veio o green card, fiz vários trabalhos, fiz Uber Eats, care, tomar conta de idosos, eu fiz várias coisas. Cleaning, então dava bué dinheiro. Parei porque a coluna não aguentou, tive um episódio em que travou a coluna. Sim, nos Estados Unidos, e eu não fui ao hospital porque pois eu não ia ter seguro. Não tinha seguro, e eu tinha green card, então não podia fazer como fazem alguns imigrantes ilegais que vão e depois não pagam a conta, e eu sabia que a conta ia chegar. E como é que se resolve isso? Mamã, liguei para a minha mamã. Liguei para minha mãe, ela foi me dizendo: vai à farmácia e compra não sei o quê. Fui buscar umas cintas para a coluna e toma não sei o quê e faz exercício e tal. Minha mãe, quer dizer, as mães são médicas também, é verdade. São tudo. Sempre. E ela é que me segurou e mandou dinheiro, porque eu depois fiquei sem poder trabalhar. Enfim, minha mãe é... Mas olha, o teu companheiro não tinha seguro de saúde? Não. O teu ex-marido, na realidade? O meu ex-marido, sim. Na altura, ele estava num trabalho, ele tinha seguro de saúde só para o filho dele. E eu não estava coberta, e depois eu fui para outro estado, mais difícil ainda. E aí eu estava sozinha porque ele estava em outro estado. Várias questões sociais. Relembra-me, tu saíste dos Estados Unidos direta para onde? Para Portugal. Ok. Mas quando eu saí do Ohio ainda fui para New Jersey. Ok. E depois, mas o New Jersey foi por quê? Para ficar mais perto de Nova York, que é onde havia mais castings, mais a Broadway. A Broadway, amo, aliás. Gente,
Eu adoro O mais teatro próximo musical. que eu cheguei da Broadway foi mesmo de assistir Les Misérables. Foi Les Misérables. Foi fantástico. Mas já é qualquer coisa, não é? Porque nem toda a gente consegue Sim. depois o ticket e tudo mais, não é? Sim, caríssimo, mas anyway. Então quer dizer, nem castings em Nova York? Então, a Chegaste questão a é ter que eu esse não consigo ir. Eu fiz um vídeo em Nova York, um videoclipe em Nova York. Sim. Eu fiz algumas coisas, mas a questão é que eu tinha a minha filha. Pois. E claro. tu com crianças sem rede de apoio nos Estados complicado. Unidos é muito complicado, porque para fazer castings normalmente era à noite Uhum. e eu não podia ir com a criança. Ela era não. muito pequenina, não conseguia ficar quietinha. E era muito complicado. Também não havia a possibilidade de por exemplo, mandá-la para a minha mãe. Isso esteve sempre fora de questão. Uma temporada é uma coisa, mas a minha filha tem que ficar ao pé de mim mesmo. Não consigo. Isso sempre esteve muito bem definido para ti. Sim. Não vou a lado nenhum e não deixo com ninguém. Não, preciso de viajar ao trabalho e tal. Isso é uma coisa. Uma temporada e quando eu estava não é? Quando eu estava em Toledo, aconteceu de eu ir para Los Angeles participar de umas competições, não sei o quê. Ganhei. Competições? Sim, Que competição? eu ganhei uma medalha acho que fiquei em segundo lugar numa competição de monólogos. Eu já fiz algumas coisas na vida. Bastante. Para mim foi uma surpresa porque eu estava a concorrer com muita gente talentosa e porque eu sempre duvidei muito por causa do inglês. Mas lá está, o texto que eu escolhi foi muito bem escolhido e eu podia fazer esse texto com sotaque. Então era um texto da Lynn Nottage que eu gostava muito de ensinar. Já foi ensinado cá, foi ensinado pelo Teatro Griot. Como é que se chama em português? Podes dizer em Em inglês, Ruined. Diz outra vez? Ruined. Ok. Arruinada. Arruinado, sim. Dentro dessa E é com base esse texto ainda é muito atual, que é com base na guerra no Congo. E eu ganhei com um monólogo desse texto. Para mim foi estou no lugar certo, posso continuar. Foi um incentivo muito grande. E depois disso que eu fui para Nova York para tentar. Mas enfim, em Nova York foi muito complexo, porque ainda era pior. Ohio é muito mais barato de viver, tanto em termos de housing como em termos de cuidados com a criança. Era muito, muito, muito caro e eu acabava por não conseguir ir aos castings porque eu não tinha condições financeiras de fazer. E às tantas eu estava muito deprimida porque eu não estava a fazer. Eu não fazia questão de dizer, se calhar até nem era muito bom, mas eu fazia questão de dizer ao meu ex-marido que eu não fui para os Estados Unidos à procura de uma vida melhor. Eu já tinha uma vida melhor. Eu não estava mal. Eu estava muito bem em Angola. Eu não saí da Angola porque não, eu estava bem em Angola. E eu comecei a ficar muito deprimida porque eu não estava a fazer o que eu tinha ido fazer. E um dia, do nada, aparece-me um anúncio de mestrado em Portugal, em teatro. Como assim do nada? Há teatro, tipo faculdade de teatro em Portugal. Porque eu estudei, curiosamente, muito perto da Escola Superior de Teatro e Cinema e nunca soube que era ali. Que existia sequer a Escola Superior de Teatro e Cinema. Antiga, ali no Bairro Alto ou agora na Amadora? Na Amadora. Mas na altura em que eu estudei já estava na Amadora. Ok. Mas nunca sequer soube da existência. Portanto, porque lá está, quando eu estava nessa escola as opções que nos apareciam era sempre tudo assim muito técnico, enfim, várias questões. E então eu vi e disse, bom, vou-me candidatei-me a 2 faculdades, disse, se eu ficar nessa escola, que era a Escola Superior de Teatro e Cinema, eu vou entender que é um sinal para voltar e vou-me embora. Fiquei entrei e cá estou eu. Sim, mas a Georgina fez-te uma pergunta, o que é do nada? Exatamente. Do nada, porque eu não estava à procura.
O quê? Aparecer o anúncio? Sim, ou seja, lembras-te em que situação é que apareceu, sim. Eu, por exemplo, eu estava muito deprimida a ver coisas de teatro, mas não era... Eu sei que não é do nada, não há não existe. Onde eu me encontro hoje, eu entendo que não há coincidências e não existe o do nada, mas na altura pareceu muito aleatório, porque não foi que eu tivesse feito uma busca. Pronto, tá bem, nós chamemos que o algoritmo já percebe que eu tenho connections em Portugal e eu faço teatro, não sei o quê. Mas naquela altura foi muito aleatório, muito aleatório, porque eu não estava numa vivência de teatro, eu não estava à procura de mestrado, eu não estava a fazer essa busca. Apareceu-me esse anúncio do nada, foi-me enviado esse anúncio e depois isso despertou toda a minha vinda para cá, porque eu depois percebi que realmente eu entendi como um sinal e entrar para a escola de teatro e cinema confirmou-me esse sinal de que, pronto, eu estava estagnada, não era onde eu devia estar e eu devia fazer alguma coisa para movimentar essas águas. Exatamente. E Iemanjá trouxe-me para cá, de volta a Portugal. Olhando para esse percurso, né, para esses 3 anos, e tu sabendo em concreto o que é que te foi afastando, não é, dos castings, de outras possibilidades, e a tua filha está a crescer, portanto já está maiorzinha, tu ficas aí com essa vontade de experimentar novamente, de tentar novamente. Estados na Unidos? realidade. Sim. Não. Principalmente. Eu volto para os Estados Unidos se houver um convite específico, vens, fazes o que tens que fazer e voltas. Viver nos Estados Unidos para mim não é uma opção. Esse hoje, não foi muito categórico? Sim, porque... Por todo o contexto social e político? Sim, por todo o contexto social e político, por todo o contexto econômico. O sonho americano é muito um pesadelo. Se não for muito bem estruturado, se a pessoa não tiver um plano muito bem assente, economias visíveis, fortes, porque que é um país que é muito expensive, muito caro de se viver. Também é muito fácil fazer dinheiro se encontras um nicho, se encontras mas é cada vez menor essa possibilidade. E eu não sei se compensa. Se o financeiro, se essa a busca possibilidade não é? de ganho financeiro compensa todo o peso psicológico, Eu vivia em estado de alerta 24/24. Aqui eu vivo em estado de alerta, mas não com esse peso. Não com esse peso, não o tempo todo e não assim. Eu estou muito relaxada, por exemplo, em que é luz. Quando falas em estado de alerta, estás a falar de questões de segurança? Tudo. Estou a falar principalmente na questão racial, que cada vez que eu fosse paragem de trânsito normal, poderia ser considerada normal, eu ficava muito aflita porque eu não sabia se ia sair viva. Real isto. É real. E a questão da segurança, nem tanto, porque enfim, eu vivi em Fortaleza. A questão da violência policial é segurança, não é? Sim. Eu vivi em Fortaleza, já vi pessoas serem assaltadas de dia, portanto, já fui assaltada em Luanda, mais do que no Brasil, fui assaltada em Luanda 2, 3 vezes. Mas só para clarificar, quando falo em segurança, falo mesmo dessa circunstância, não de assaltos na rua. Não, é em relação à polícia. Exatamente. E em relação quão protegida tu ou desprotegida te sentes em relação às estruturas que existem. Muito. Eu vivia sempre em estado de alerta. E isso é uma coisa que depois se traduz no físico. Pois, claro. Cada vez que eu fosse parada pela polícia, suar frio, ter taquicardia, e então eu percebi que não era o que eu queria para mim, nem para minha filha. Minha filha aos 5 anos teve o primeiro encontro com racismo e foi brutal, pois houve todo um processo de trabalhar isso para ela entender a ignorância das pessoas, entender que ela não era problema, que ela era linda, que era... Onde é que isso aconteceu? No infantário, em que uma amiguinha do infantário
ou inimiguinha, disse que ela não podia ser uma princesa porque ela era preta. E isso para uma criança de 5 anos foi brutal. Ela chegou a casa a chorar, foi mesmo muito pesado. E ter que ter essa conversa aos 5 anos. Eu tive esse encontro aos 16, foi o que foi, aos 5, enfim, foi-se tendo a conversa, tivemos que ter todo um processo de reforço da autoestima, de explicar, até que ela chegasse ao momento de me dizer, minha filha também é muito engraçada, Filha de? Houve um dia qualquer depois desse episódio que ela vira-se para mim e diz, we are so special, black kids. I'm like, yeah, you are. Foi uau. Mas lá está, é uma coisa que também que é preciso rever com um sentido de alerta, porque pode ser só um mecanismo de defesa. É verdade. Então, o trabalho é constante. Até hoje. Que idade é que tu tinhas quando regressaste para Portugal para fazer o mestrado? 35, 36. E Eu tenho 41, pois. pois é, já fazer estás as nos contas. 40. Fazer as Gente, eu sei que não para, é assim. Não, Pois, eu não ainda- eu vou me sinto vender nos banha 30. de porco, gente, é genes. É genes, a minha mãe também não parece ter a idade que tem. Pensei que fosse aproveitar já para lançar aquelas contas de influencer que eu faço isto Não. e na realidade não faço nada. Há coisas que realmente ajudam a pele, mas isso é mesmo genes. Tipo o quê? Exato. Tipo, para mim, a minha pele funciona muito bem. Produtos com manteiga de karité. Ok. Muito, muito, muito bem. Produtos naturais. Eu deixei de usar e eu usei durante muito tempo. Aquele creme do frasco azul, que eu não vou Muito dizer bem. o nome. Já tivemos uma conversa sobre esse creme aqui com a Eva Cruzeiro. Por acaso não sei se ficou gravada Muito. essa parte. Acho que não me lembro. Muito tempo. Mas depois é isso, eu fui tirando as coisas não naturais e agora é tudo natural. Sabão preto, manteiga de karité. Se não for a própria manteiga de karité diretamente, é algum creme à base de... Eu ia fazer publicidade, mas não vou fazer. Não. Olha, Que é algo muito bom da Moala. Olha, onde é que compras o teu black soap? Qualquer mercado Agora de produtos tem? africanos. Ok. Eu cheguei a Em comprar Angola era uns os mamadus. Aqui também são os mamadus, mas eu não sei Sim. como é que é o nome. Não, eu comprei Nossos online mercados. em tempos, Sim. mas e depois, enfim, aquilo acabou e depois nunca mais. Sim, Pois. eu também tenho boas connections, mandam-me de Angola, Olha, tipo dealer. assim, ao Olha, quilo, Exato, és mesmo uma dealer. ao quilo, sim. A primeira tenho vez que eu uma tive esse amiga. encounter foi no Senegal. Nem sabia que existia sabonete. Sim, é ótimo, que já faz a esfoliação ao mesmo tempo, é muito bom. E Não, mas Sim, dá para ver. eu agora estou muito feliz com um que trago de Maputo, portanto. sim, Pronto. mas é natural, né? É muito bom, baratíssimo e eu amo aquele sabonete. Vamos Tens, falar. tens uma dealer? Desde que nos tenho. Olá, Sandro Berceira. Vamos falar no off. Olha, e aqui voltando ao teatro e ao cinema, portanto eu já assisti uma peça a um monólogo teu, que ias dentro do eu não me recordo o nome da peça. Limites, exatamente. Em que tu ias do drama para o cómico, e levámos ali uns murros no estômago com as tuas falas, com a cenografia, com a música. O Limites foi escrito por ti, relembra-me. Tinha textos meus. Exato. Da São Deus Lima. Exatamente. E Eu Ok, já acho que eram do os dois. universo. Mas eu fiz a dramaturgia. Transformei o texto em peça. E portanto a peça foi realmente muito, muito impactante. Tu agora estás a estudar, estás no doutoramento. Epá, Sim. haja força e haja Porque coragem. eu terminei o mestrado a dizer que ia demorar 10 anos para fazer. Porquê que voltaste?
Lá está, porque Academia. eu sou maluca. E o que é que estás a Mas investigar? vocês ainda não entenderam, é Não, só eu mesmo sei, loucura. sim. Uma boa loucura. Sim, é uma loucura muito saudável. E sempre, desculpa, e sempre com um cunho de intervenção social, de querer pensar as coisas de forma profunda. Eu ontem tive um encontro Diz-nos. sobre isso e estávamos a falar e alguém perguntou sobre isso. É assim, eu não faço nada realmente com esse cunho. O que acontece é que eu vivo isso. Lá está. As coisas que eu crio são reflexos das coisas que eu vivo, eu presencio. Se isso de certa forma tem essa leitura, é porque it's happening. Mas não é que eu crie, eu vou fazer isso para. Não, claro, eu não posso fingir que não há um aspecto Qual é que é a intenção? estético. Mas qual é que é a intenção que tu colocas quando A estás a intenção propor? é contar a minha história. Contar as histórias que me preocupam, que me tocam. Mas não é... Eu em nenhum momento quero ou assumo a responsabilidade de mudar o mundo. Eu responsabilizo-me por mudar a minha história. Quanto muito, responsabilizo-me por ajudar a mudar a história da minha filha. São essas as minhas responsabilidades. Ela, quando fizer 18 anos, vai se responsabilizar pela própria história. Se, ao contar a minha história e ao mudar a minha história, eu consigo mudar o que está à minha volta, e nessa mudança à volta nós conseguimos mudar tudo o resto, fantástico. Mas isso não é o meu objetivo. Não pode ser o meu objetivo. Eu recuso-me a me colocar nesse lugar. Eu não sou representante de ninguém. Eu não carrego o povo negro todo nas costas. Eu sou negra. E como tal, faço parte do povo. Se as pessoas se revirem na minha história e na forma como eu crio e se identificarem e juntas quiserem criar alguma coisa, fantástico. Mas eu não estou nesse lugar, eu não me coloco nesse lugar. Posso acabar por cair nesse lugar, mas não é esse o objetivo. Mas sempre foi assim? Ou chegaste a esse lugar? Eu estou nesse lugar agora. Não, agora sim, de repente, eu teria que analisar tudo. Por exemplo, eu não fui para o jornalismo porque eu queria mudar o mundo. Eu queria contar histórias. Eu sempre fui contadora de histórias, mas eu também sempre senti muito a necessidade de linkar, de ter a verdade presente. É o que acontece no que eu crio. Há uma verdade. Como é que essa verdade é apresentada? Há várias formas, né? Mas há uma verdade, há uma base de verdade em tudo que eu crio. E no jornalismo foi assim. Nunca foi assim, gente, eu quero ser a defensora. Acaba por resvalar para esses lugares, talvez, porque, por exemplo, como atriz, tenho algum destaque, tenho alguma presença, online, nem tanto, mas talvez as pessoas se identifiquem, as pessoas, mas não é esse o objetivo. Se daqui a uns anos vai ser assim, vai continuar assim, não sei. Ou seja, estás-te a representar a ti e à tua história. E nessa representação, quais é que são os protagonistas? É o mesmo. Disse Sim, plural e outras sim. pessoas. Tu és gêmea. Pois é, exatamente. Gente, eu sou gêmea, de signos gêmeos, mas ainda assim eu sou uma pessoa. Sola. Eu realmente recuso-me a ser representada. A filha de fulana, sim, mas ainda assim sou uma A minha pergunta pessoa. não era essa. É. Não tem que ver com estás a representar pessoas, mas quando estás a contar a tua história, não é? Há outras pessoas. Com certeza, porque há muita gente por aí. que... Quem é que são os protagonistas da tua história? Portanto, que partilham o palco contigo, se quiseres. Pessoas negras. Acaba, lá está. Porquê? Porque muita da vivência é uma vivência coletiva. Muita gente que viu o Limites, por exemplo, e que viu Cabeça, muita gente se reviu nas histórias. Porque, infelizmente, são histórias que se repetem. Eu tive a minha tia a ir ao teatro pela primeira vez
a viver, sei lá, 40 anos em Portugal e que se reviu nessa história. E porque são coisas que acontecem, há partes do texto, são coisas que acontecem no nosso dia a dia e que é uma verdade Transversal. transversal. Há muita gente, mas lá está, é a minha história. E há uma pergunta que tu fazes em Limites, que é, quando estás pelo menos a promover a peça, que é qual é o custo, o preço, não é? Exato. De ser livre. Sim. E qual é? É insanidade. O custo vem completamente no mental. Mas é sério. Eu falo sempre a brincar, mas é muito pesado mentalmente viver como corpo negro em diáspora branca. Em países maioritariamente brancos. Eu sinto isso. Porque eu nem sentia que estava fora do meu contexto em Angola, por exemplo. Várias situações, mas eu senti-me sempre em casa em Angola. Foi, interessantemente, dos países em que eu me demorei mais a adaptar. Mas onde te Sim. sentiste mais em casa? Mas eu não me senti Primeiro mais em estranha-se, casa. depois entranha-se. É verdade. Completamente. É verdade. Melhor que a Coca-Cola. Completamente. Olha a publicidade. Faça a publicidade. Não, mas venha ela. Mas Venha ela, nós não mas dizemos isso é que não. pessoa, né? Isso é Fernando Pessoa. É verdade, É verdade, também é verdade. Sim, mas Completamente. falamos da Coca-Cola, é essa publicidade que nos estamos a referir, é essa que tem de vir, porque Fernando Pessoa acho que não nos vai trazer grande coisa Não, agora. pois agora já não. Mas ele tem também toda via essa- Coca-Cola e fazia publicidade. Portanto, sim, queremos a publicidade da Coca-Cola. Olha, e como é que o stand-up entra também na tua vida? O stand-up entra você na minha mulher. vida porque eu sou palhaça. No dia a dia. Não sabias? No dia a dia eu sou. Mas isso é de família. Dos dois lados da família. Tanto do pai como da mãe. É sempre tudo na galhofa, tudo no gozo. A minha avó Lourença, que faleceu esse ano, Lamento. quase fez 102 anos. Rija. Isto Olha, dá-me que esperança. privilégio. E que Vamos privilégio. aguentar durante muito tempo. Que privilégio ter tido uma avó de tantos anos. Sim. Um século. E ela era muito gozona. Ai, Mas tão ela bom. era gozona nível hard. No nível tu, adolescente, sei que estás em casa da avó e não sei o que, e dizes, vou tomar banho. Ela olha para ti assim, muito séria. Já fazes isso? Ai, estamos a evoluir. E então ela sempre foi muito da galhofa, muito do gozo e sempre foi uma presença muito constante na minha vida. E a minha família é toda assim, dos dois lados. A minha mãe também é super da galhofa. Chava a terra quase todos. E então acaba por ser intrínseco. Claro está que stand-up exige preparo, exige estudo, exige tempo e dedicação, e por isso é que eu não estou a fazer tanto, porque demanda tempo. E coragem, eu acho incrível, porque tu nunca Então. sabes como é que vai ser a reação do público. Deixa eu te dizer que eu fui fazer stand-up muito crente de que eu ia ficar muito à vontade no palco, porque eu já faço teatro. Outra coisa. É outra coisa total, porque teatro, as pessoas normalmente reagem no final. Tu tens uma ligeira noção de se prendeste a atenção ou não, dependendo da peça, dependendo do quão próximo o público está e tal. Mas o stand-up é na hora. Exato. E isso pode ser muito challenging, pode ser muito desafiador. Mas eu gosto de um bom desafio. Nota-se. E eu fui para stand-up para me desafiar, para perceber se eu era só parvinha ou se eu realmente, se quisesse, podia fazer disso. E se eu quisesse, podia ser, sim. Mas eu estou mais focada na atuação. Então correu e na bem. direção. Correu bem. Das vezes que eu fiz, foi sempre uma reação muito positiva. Eu gostei muito. E há poucas mulheres, talvez, não é? Sim, Pouquíssimas. Há Até poucas, nessa há poucas. perspectiva, irias ocupar um espaço Podes importantíssimo. crer. Olha nós aqui. Talvez. não é uma coisa que esteja fora do baralho, mas para já está em pausa, porque realmente os bons dedicam muito tempo e eu não tenho tido esse tempo, e eu realmente não gosto de fazer
coisas assim. Qualquer coisa. As 3 pancadas. Não. Nós temos um nome a zelar. Com certeza, com Então certeza. eu gosto de fazer bem. Então. Tu há pouco disseste que não tinhas uma presença muito forte online. Então a tua conta do TikTok... Verdade, é verdade. É porque a tendência é avaliar, a minha tendência é avaliar o meu Instagram, que tem 3.400 followers. Eu acho isso tanta gente. É muita gente. Experimenta pôr 3.500 pessoas numa sala. Realmente é muita gente. Mas depois, quando tu pensas em termos das métricas que tu tens hoje em dia, tem que ver com isso. E, por exemplo, se eu quiser fazer uma parceria, vão pedir mais, vão pedir um número mais expressivo. Eu tenho, acho que 12.000 seguidores no TikTok. Sim, sei. Mas não tenho trabalhado tanto com TikTok ultimamente, porque lá está, TikTok, assim como o stand-up exige tempo para criar conteúdos, eu preciso né? de uma equipa, e a equipa ainda sou só eu. Welcome. Welcome to the club. É o Kipa, que isto é preciso, isto tem direitos de autor. É da Vitória, de uma criança maravilhosa. A Vitória está certa, é uma equipa e enfim, a equipa tem várias demandas e não tem sido possível. Lá está, porque eu também sou meio perfeccionista e eu quero que as coisas estejam minimamente bem. Não tem que ser 100%, mas há um 75%, 80% bem que eu exijo e que eu não tenho condições de fazer, então. Eu há pouco esqueci-me de perguntar qual é a base de estudo do teu doutoramento. Eu sei, mas quer que digas aqui. Então, toda a minha vida académica gira à volta da presença negra em espaço diaspórico. Nesse momento não necessariamente a presença negra em espaço diaspórico, mas o cinema africano, mais especificamente o cinema angolano. E então não vou entrar em detalhes, mas a minha pesquisa de doutorado está virada para o cinema angolano. Adoro. Vou querer ler essa tese. Tens estado a falar com a Kitty Furtado? Sim, é minha co-orientadora. Só podia. Eu adoro estes links, estes afrolinks. Sim, ela é fantástica e tem-me dado um guidance muito necessário, que o meu orientador também dá, mais uma mulher e ela é muito conhecedora do cinema negro. Sim. Não só aquele que é produzido em língua portuguesa, mas no que geral, anda por aí. Sim, e tem sido fantástico. Ai, pureza. E já vou explicar porque que eu disse pureza. Porque eu expor assim. A pessoa expõe a outra assim. Meu Deus. Também não é uma coisa que esconda. Queres que corte? Não, ok. Não, it's okay. Pureza porque já me chamaram a isso em direto na Rádio Luanda. Está-se bem. Começaram assim? Sim. Quando eu fazia um programa um segmento num programa na Rádio Luanda, e então sim, já os colegas de painel já me chamaram aqui por desmistificar que é o significado do nome do meu nome, Awani. Awani. Que é um problema, eu acho que é um problema porque eu acho que os nomes têm peso muito. E eu acho que muitas das coisas que eu passo tem muito a ver com isso de acreditar nas pessoas e achar que toda a gente é pura. E há uma certa ingenuidade que persiste, mesmo aos 41 anos. Que eu acho que tem muito a ver com o nome também. Porque eu já devia ter aprendido. Que nome é que deste a tua filha? Rainha da Justiça. Aprendeste o que é um problema. Primeiro eu dei o nome porque assim, na esperança dela vir a fazer direito ou alguma coisa assim, ou ir para uma área assim meio régia, né? Ai, tá rainha e tal. Não, ela quer ser atriz.
Opa, espetacular. Mas qual é o nome? E ela tem muito essa coisa da justiça nela. E ela quer que as coisas sejam it's not fair. Honey, sometimes life is not fair. Porque ela quer que tudo seja justo. It's not É uma língua presente na vossa comunicação, o inglês? Sim, como ela porque também teve lá alguns ela anos teve lá dos 3 nos aos Estados 6 Unidos. e começou a alfabetização em inglês e tal. E eu quis manter isso, então ela pensa em inglês. Até hoje é mais fácil ela pensar em inglês. E isso gera umas tradições diretas muito interessantes. Imagino. Grande sonho em vez de um sonho grande, cenas assim. Ela troca. Mas a Rainha da Justiça, qual é que é o nome? Adla Nasoma. Nasoma rainha em Kimbundo, se não estou em erro, e Adla Justiça em Swahili. Uau, grande responsabilidade. Yeah. Quer dizer, estavas a reclamar do nome que te foi dado. Eu senti logo, quando ela disse aquilo foi mesmo daquelas Né? coisas, pois, mas depois Mas depois faço igual. Ou pior. Mas assim, Que ainda colocaste o nome sim. com bastante peso à tua menina. Ela quando tiver os filhos, que pai não me quiser. A filha é minha, eu que sei. Mas assim, também num lugar de estar conectada sempre com a África e dela entender as raízes. Mas ela diz com muito orgulho que é santomense e angolana. Claro. Porque ela só isso, ela nasceu cá, mas é só santomense e angolana porque, enfim, várias questões sociais. E pá, olha, vai ficar para outra, ficar para outra altura. Isso dava todo Ela um não programa. reclama essa parte portuguesa. Ainda não. Há de chegar o momento, mas ainda não. Ela ainda é muito angolana e santomense. É o que ela sente, é o que está certo. Sim, sim. Certíssimo. E depois ela vive numa casa que é muito santomense. E ela sente-se muito, muito, muito santomense. Sente-se E faz segura. questão de dizer que ela é santomense e angolana. É onde ela se sente segura. Sim, Volto sim. a repetir. Pureza. Awani. Opa, sinceramente, que mantenhas essa pureza. Que eu adoro, tu fazes-me sempre rir, tu sabes, né? Quando estamos juntas eu Está-me a desmancho. chamar palhaça. Não estou, porque eu acho que é de muito. As pessoas que têm sentido de humor, eu admiro imenso as pessoas que têm sentido de humor, porque para mim é sinónimo de muita inteligência. E um bocado de espírito de sobrevivência. Muito. Porque muito é de rir para não chorar. É verdade. E acho que é muito presente nas nossas vivências o rir para não chorar. Se não tem solução, vamos só rir, ao menos. E vivendo em Angola, que foi uma das belíssimas coisas que eu aprendi. Das melhores experiências da minha vida. Foi exatamente não podemos estar sempre a chorar, portanto vamos rir mesmo daquilo. Em Angola eu senti isso muito presente. E achei assim fantástico que é um país que se está ainda a refazer das scars, como é que se diz scars? Sim, das feridas, cicatrizes, da guerra, que há pessoas novas, a minha idade ou mais novas, que têm a vivência de guerra, que ouvem fogos de artifício e ainda vão para debaixo da mesa porque é uma memória que ainda é presente. É um trauma. Sim. E que tudo dá para encontrar o lado positivo, sempre. É espetacular. Então é fantástico. É verdade. É das melhores coisas de vida em Angola. Isso é a minha filha. Grata. E até já. Obrigada, eu. Até já. Este episódio tem sonoplastia de Salomé Rita, fotografia de José Fernandes, capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E voltamos na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter em www.otalpodcast.com.
Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.